A vaidade é uma grande trapaceira, né? Eu me lembro, eu tenho uma história muito legal para contar. Uma vez eu fui à Turquia e eu trabalhava ainda como jornalista, então eu quis aproveitar meio que um passeio, mas eu quis entrevistar pessoas na Turquia, né? Fui à Mesquita, fui a um monte de coisa. E aí eu conheci um cara, um muçulmano, e ele me levou num templo sufista. Eu nunca tinha visto isso de perto. E tinha, inclusive, uma pessoa lá rodando na hora. Eles ficam dias rodando, sem comer, sem parar. É uma espécie de purificação, enfim, é uma meditação. E eu lembro que eu falei para ele assim, eu não sou... Olha eu, na minha ingenuidade. Não, eu não tenho essas coisas de vaidade. A gente falando inglês até, porque, né? No português. Eu falei, não tem isso de vaidade e tal. Ah, é? Não. Ah, e tá. E você então escreve por quê? Eu já estava escrevendo. Eu falei assim, eu quero deixar alguma coisa para a posteridade. Eu quero deixar meus textos para a posteridade. Ele fez assim, ego. Ainda assim é ego. Aí eu falei assim, mas isso também sim é ego. E ele começou a falar assim, tipo assim, você tem que aprender, se alguém cuspir, achei exagerado, tá? É porque aqui existe também a diferença de cultura, né? Eu venho de uma cultura ocidental, o cara é de outra cultura, mas ele deu um exemplo de cuspir no chão e ou pisar com o sapato, ou eu lamber, uma coisa assim, desse tipo de mostrar, de ficar desprovido de ego. Eu não conseguiria, desisto disso nessa encarnação, mas eu tento, juro que eu tento, menos um pouco, porque pessoas como esse padre Fábio de Mello assim, é muito ego. E ele não deve ser um cara ruim, ele é um cara. Ninguém é todo ruim, ninguém é perfeito, ninguém é todo claro ruim. Que não. Só que ele está se deixando levar pelo próprio ego. Que coisa, mas, né? Olha, já começa pelo rosto, né? Que está todo harmonizado, vou colocar entre aspas, porque as pessoas que fazem essa harmonização, na verdade, a pessoa tá bonita e fica feia depois, é uma coisa muito doida, entendeu? E ele estava falando com a boca estava assim, ó, a boca, sabe, uma coisa esquisitíssima, gente, estava muito esquisito. Não, e você sabe que, falando em ego, eu vou para outra ponta dessa semana, né? Que é o anti-ego, que é o Mujica, né? O Pepe Mujica, né? Ai, lindo, querido, Você tá indo, aí você tá que nem o Chaves, tá sem querer querendo, porque aí você já tá mexendo nas nossas pautas mesmo, porque a gente tem que falar dele, lógico. Então vamos embora. Não, desculpa não, eu tô achando isso muito bom, porque você já vai entrando na pauta e já vai falando. É sincronicidade nossa, né? Que a gente não Não, a gente tem que falar, gente. Pepe presentíssimo, entendeu? E deixa eu falar uma coisa para vocês, não sei se vocês assistiram, se vocês não assistiram, quero inclusive recomendar para o chat também. Mauro Antônio Bresolim, me perdoem aí, mas preciso sair. Beijão e Mujica Vive. Mauro, obrigada pela sua presença. Mujica Vive. Considere ser membro do canal para você vir para nossas lives de membro. Deixa eu falar com vocês, gente. Eu quero que vocês falem muito do Mujica, mas eu quero perguntar para vocês antes. Vocês assistiram o filme A Noite que se transformou em 12 anos? A Noite que durou 12 anos? Vocês assistiram? A história dele? Isso. Eu assisti. Eu assisti o mais recente, que ele é entrevistado pelo jornalista. Um documentário do ICL. Eu assisti, mas esse A Noite que Durou 12 Anos, não é documentário. É o filme mesmo. Ele e mais, acho que 3 amigos, quando eles foram presos e que ficaram 12 anos presos. Gente, é muito impressionante. Assim, eu sempre gostei dele, sempre achei ele sensacional, fenomenal. Mas depois que eu vi esse filme, eu fiquei assim... Eu falei, gente, ele não é sensacional, é fenomenal, não. Exatamente. Não, ele chega a fazer um princípio de esquizofrenia, ele faz. Você lembra que ele vai para a médica e tudo? Não entendi. Eu amei eu não entendi. Para eles se comunicarem um com o outro, eles criam uns códigos com barulho de raspar a parede. Quase como um código Morse. É uma pena que eu acho que esse filme não está em nenhum stream mais, entendeu? Mas, inclusive, quando eu vi, foi na Netflix, ele já estava para sair, entendeu? Não, gente, a parceria que ele tinha com a companheira dele, ele ter abdicado de muitas coisas e viver em uma vida simples, né? E no campo, então o documentário do ICL, ele fala isso, né? Eu escolhi morar aqui, na natureza, com a minha companheira, e ele fala muito de propósito, né? Fala de existência com significado, de que a gente não tem que ter uma vida só dedicada para o trabalho, que a gente tem que ter prazer nas nossas coisas.
ele é um cara incrível, incrível, uma sabedoria, assim, para mim ele foi um grande avatar, que esteve aqui lançando sabedorias. Assim como teve esse sufista que, né, que deu esse ensinamento ali, com uma só palavra. Com uma palavra ele falou, ego. Ali já tem um super ensinamento. Já resumiu tudo. Você sabe que eu trabalho com teatro e cinema, né, gente? Ô, gente, vocês não têm noção como é. Assim, o ego, né? Eu acho engraçado, porque também eu sou professora de teatro, e a gente tem duas coisas muito básicas, assim, que são pilares mesmo do teatro, que a gente aprende fazendo teatro, que é humildade e generosidade, né? A gente não chega, né, sem essas coisas, a gente não consegue, né? Eu estou sempre falando para os meus alunos assim, olha, gente, a gente tem que ser assim. Nós vamos fazer um espetáculo, tem que ser todo o elenco pelo espetáculo. Eu não posso, vou fazer, tem uma cena que sou eu e você, Sara e Bia. Eu entro nessa cena querendo mostrar meu trabalho de qualquer jeito. Olha só, essa cena vai para o saco, não vai rolar. Eu tenho que entrar na cena querendo que a cena aconteça. Se a cena acontecer, não somos nós três, se a cena acontecer, o meu trabalho vai aparecer. Mas eu tenho que ir pela cena, entendeu? Então, eu tenho que ter generosidade também, dar o texto para vocês e tal. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a gente aprende, as bases são essas, mas as pessoas depois se deixam levar por coisas. Então, o ego, ele é muito traiçoeiro, né? Ele é muito traiçoeiro. Ele é. Não, ele dá rasteira na gente. O que eu queria chamar a atenção sobre o Mujica é que ele... Duas qualidades dele que a gente deve se inspirar. A primeira, a coerência. Ele foi sempre coerente com o que ele pregou. Então, ele não era o tipo que falava uma coisa e fazia outra. Ele era exatamente... Ele levava a vida que ele pregava exatamente isso. Isso é uma coisa para poucos, tá? Para poucos. Muita gente prega o que ele prega, mas não leva a vida como a dele. Isso é muito admirável. Que é mais fácil, né? É fácil, né? Na teoria, eu saí... vomitando regras e coisas e tal, mas na prática mesmo, ali é que é difícil. E ele realmente... eu acho que você foi, Bia, você foi assim no cerne do negócio. No cerne. E outra coisa que você ia falar? Que faz o Mujica ser o Mujica. E outra coisa que você ia falar? A segunda que eu acho é que ele levou, eu acho que ele foi o grande responsável, eu estou aqui repetindo, eu assisti alguém falando isso e estou trazendo para cá, refleti e concordo. Ele levou um pouco, ele é o grande responsável por ter levado para o Uruguai uma mentalidade, mais do que uma política, de respeito ao pensamento divergente, de respeito ao pensamento contrário, ao contraponto. Então, ganha a esquerda, ganha a direita, mas ele está ali, o Uruguai está ali de pé, entendeu? Então, assim, respeitar o diferente, respeitar quem pensa diferente, tratar com respeito, ouvir. A gente não ouve mais. É uma loucura, ninguém ouve. Engraçado, Bia, você falar isso, porque eu estava vendo esses dias, né? Eu vejo muita live, tá? De muitos canais, então às vezes eu não sei de onde que o negócio veio, porque é muita live que eu vejo de muito canal mesmo. Mas ele, assim, o Uruguai, né? Já que você falou no país, o Uruguai, ele está conseguindo não ser contaminado pela extrema-direita. Vocês estão percebendo isso? Sim, eu acho que o Mujica tem a ver com isso. Sim. Claro, com certeza. Sim. Agora, vocês acham que o fato dele não estar mais, dele ter partido, isso pode atrapalhar esse escape do Uruguai, da extrema-direita? O que vocês acham? Sara, manda você primeiro. Olha, eu acho que ele já não estava mais atuante, né? Ele já estava recolhido lá no sítiozinho dele, ele já estava, enfim, né? Já com a saúde mais abalada, né? Mas eu acho que ele deixou um legado, sabe? Ele plantou uma semente que eu acho que essa não vai se perder, entende? É muito forte, né, Sara? Muito forte. E é uma semente que não só germinou lá, como chega até nós aqui.
Como esse homem nos É como inspira. Paulo Freire na educação. As pessoas citam e seguem os preceitos Então, assim, de Paulo Freire até hoje. Então, acho que o Mujica vai ser isso, entendeu? Eu acho que ele criou uma nova linha de pensamento que não vai se perder. Não vai se perder. Vocês sabem que eu tive em Montevidéu? E nisso a internet é ótima. Nisso a internet é ótima, porque ela eterniza conteúdos. Porque eu já de vez em quando aparecia na minha timeline, lá no meu feed, né? Conteúdos do Pepe Mujica, e eu sempre gostava. E agora, então, com a morte dele, tá chovendo. Então, resgata coisas. O algoritmo te conhece. O algoritmo não, queria dizer que eu tive em Montevidéu há uns anos atrás, e eu queria, eu ponho na cabeça, eu sou meio maluca. Eu falei, eu tenho que conhecer. Eu consegui entrevistar o Domênico de Masi em Roma, enfim. Eu falei, eu quero. Foi mesmo? Foi, e me tornei amiga dele e da esposa dele. Que ele deu uma aula no ICL, né? Fui eu que apresentei ele para a galera do ICL. Enfim, resumindo, eu falei, quero conhecer o Mujica, não sei o quê. Aí procurei, sabe quem? Porque eu não tenho limites para minha cara de pau. Procurei o Ariel Palacios. E ele me respondeu, eu falei, Ariel, eu sou jornalista aqui do Rio, estou aqui em Montevidéu, como é que eu faço para conhecer o Mujica? Eu falei, ele é difícil. Se ele não estiver na sede do governo, você vai ter que ir lá para a porta do sítio. Aí fiquei eu cercando. Então, fiquei eu cercando a sede do governo. Não, ele hoje vem. Aí ficou eu, meu namorado na época era jornalista também, ficou ele numa ponta, eu em outra. Vamos ver se chega, câmera na mão, já falando com uma assessora. Olha, ele não veio. E a gente ficou, o que a gente faz? O sítio há quanto tempo daqui? Não era assim do lado, não, o sítio, sabe? Demorava um pouquinho para chegar. Mas ele recebia, né? As pessoas batiam lá para falar com ele recebia todo mundo na hora que chegar, sem marcar. Não, eu acabei desistindo, que eu falei, eu não risco, a gente vai perder um dia de conhecer a cidade, a gente tinha poucos dias. E eu acabei não indo, até me arrependo um pouco, porque me disseram que talvez ele me recebesse. Se eu chegasse lá... Olha, ele recebia, menina, ele recebia todo mundo que chegava lá, disse que chegava gente direto, sem marcado, nada. E ele parava tudo, às vezes ele estava... Eu lembro que eu entrevistei muitos jovens. Eu entrevistei muitos jovens na época sobre o que eles achavam, estudantes de medicina, sobre o que eles achavam do governo, do que eles acharam do governo do Mujica. Cara, ele é dessas pessoas especiais que nascem de vez em quando aí pelo mundo, né? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.